Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho da semana do índice Bovespa, uma semana negativa. O índice Bovespa continua trabalhando entre o suporte de 96 e resistência de 121, mas a gente veio para mais uma semana negativa. Uma semana que teve, né, como principal motor mais Brasília do que efetivamente a economia em si. A gente teve agora mesmo o cupom aí mantendo a Selic 13,75, né? E amanhã provavelmente, ou até agora, né, já estão saindo aqueles vídeos, o que muda nos seus investimentos com a manutenção da Selic, né? Enfim, mas tem muita gente que faz os seus investimentos baseado ou acha, né, que bolsa, que tesouro direto, tudo varia só em função da Selic, mas é o que é. Mas na economia real, sim, né? A economia real, aí você vai sentir uma diferença, claro. A Selic, ela realmente tem um papel essencial na economia real. Porém, o que assusta um pouco, saíram alguns dados econômicos mostrando uma forte contração na nossa economia, principalmente na indústria. Né? De certa forma, isso derrubou o mercado ontem, né? Mas o mercado já vem caindo aí desde meados de abril, e ontem mais fortemente derrubou. A gente continua com esse caráter negativo, né, pesando sobre o índice Bovespa, e não é só fatores internos, para quem acredita que é só fatores internos, né? Só olhar aí o preço do petróleo, o Ibovespa basicamente é commodity, então se você olhar o preço do petróleo, vai ver que desabou e está negociando ali abaixo de $70. Então, você tem uma underperformance do segmento de commodities, principalmente óleo, o minério, mesmo caminho. Quer dizer, então, esses ativos, aí Vale, já está sendo negociado ali abaixo dos 70. Então, pelo menos chegou a ser negociado abaixo de 70. Né? Depois eu vou conferir aqui, só para não falar bobagem. Na verdade, vou fazer isso agora. Vamos ver quanto que fechou o Vale, só para não falar bobagem. 69, né? Então, abaixo de 70. E para quem me acompanha já há algum tempo, eu já tinha comentado isso, que para mim Vale era para baixo, minério para baixo. O petróleo, mesmo com um corte na produção, não sustentou o preço, então o preço volta a cair. Assim, o mundo em recessão não dava para imaginar que veríamos, né, commodities andarem mais fortemente. Agora, eu só lembro que o mundo é cíclico, o mundo dá voltas, né, e não estou dizendo que será assim para sempre, mas pelo menos o que eu conseguia ver um pouquinho mais à frente está se materializando. Petróleo para baixo, commodity para baixo. Como a gente tem uma bolsa, eminentemente ou majoritariamente, né, commodity, tem que sentir, natural que ela sinta, ok? E isso segura o índice Bovespa fortemente. Mas o nosso cabaré, que acho que está pegando fogo, né, e também traz mais uma característica negativa para a Bolsa. Eu acho que essa semana está acontecendo muita coisa, né, no cabaré. Não sei se teria impacto positivo ou não nas ações, provavelmente não, mas eu acho que ficou um sinal muito de enfraquecimento muito grande desse governo frente ao Congresso, porque uma pauta assim, totalmente fora de qualquer contexto econômico, que é a da fake news, foi tirada da pauta, o governo não quis votar, mostrando que iria perder. Então, assim, de certa forma, mostra que... Eu acho que assim, mostra um governo bem à deriva, né? E se está à deriva em pautas que, em teoria, não mudaria nada economicamente o país, né? Não mudaria nada economicamente o país, né? Que dirá em pautas um pouquinho mais complexas, onde o desgaste é maior, ou seja, a discussão é maior, qualquer tipo de reforma. E eu acho que isso também, de certa forma, pesou. Por quê? Você tem um governo fraco, que não consegue aprovar, né, uma pauta exclusiva deles, né, que é um projeto para controlar fake news. Estou com medo até de prender minha tia, coitado, falava que manga com leite fazia mal. A minha vida inteira ela falou isso para mim. Né? Então, é um projeto assim, uma coisa mais estranha do mundo e tal, e não conseguiu o quórum para poder votar o negócio, e ia perder e tirou da pauta. Agora, que dirá uma reforma administrativa, que dirá uma reforma um pouco mais cabeluda, né, que vai precisar de um apoio maior. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, respingou negativamente também para o mercado. Assim, beleza, se os caras não estão conseguindo nem pôr para votar um negócio desse,
Imagina uma pauta cabeluda, onde a discussão é maior, onde vai precisar de muito mais esforço. Tá? Então, eu acho que isso também traz um sentimento negativo. Olhando do ponto de vista econômico, me parece um governo perdido, e isso também pesa, né? Não é só a commodity lá fora tal, que traz esse peso a mais para o índice Bovespa. O fator de estar perdido economicamente, não sabe muito o caminho que vai, a gente tem só aumento de despesa e não tem ali um controle de receita, ou seja, a gente tem aumento de despesa, não se controla a despesa e a receita é limitada, né? Então, isso pesa no fiscal. Apesar de que, quando a gente olha, né, eu tenho esse racional, mas na hora que eu olho para os dados de mercado, eu consigo ver algo um pouco diferente. A gente vê o risco já caiu bem, o dólar também caiu, o dólar está trabalhando ali próximo do 5,023, fechou agora. Se eu pegar ali qualquer curva de juros longa, fechou bastante. E quem me acompanha sabe que eu falei que para mim, né, a questão de um mês atrás, por exemplo, ou mais, era uma janela de oportunidade para se pegar a renda fixa, colocar num pré-fixado ou até mesmo num IPCA. E essa janela estava aberta, agora se materializou. O mercado tem tratado de forma diferente, o gringo continua entrando. Então, apesar de todo esse descompasso, né, na gestão econômica, a gente está tendo um mercado que vem tirando um pouco de risco. Mas não se reflete no índice Bovespa. Talvez, então, por conta desse cenário macroeconômico de recessão, e a gente tem um índice Bovespa majoritariamente de commodity. Agora, ressalto que, inclusive eu até falei isso, que algumas empresas surpreenderiam com resultados excelentes, e foi o caso, por exemplo, da Vulcabras. Hoje soltou um resultado excelente, muito bom. É uma empresa que eu gosto bastante, né, e vem tendo uma performance muito, muito boa, não só na semana, mas também no ano. Né? O índice Bovespa cai no ano, enquanto a Vulcabras, deixa eu ver aqui, alta no ano, sobe mais ou menos uns 15% no ano, né, frente a uma queda do índice Bovespa, uma queda anual do índice Bovespa, talvez aí na região dos seus 5%. Ou seja, eu comentei isso aqui nas super quartas passadas, né? Que na minha opinião vai ser um período, principalmente enquanto o índice Bovespa fica preso, né, lateralizado, vai ser um período onde o resultado das companhias vai falar mais alto. Elas vão mostrar que veio e aí você vai conseguir vislumbrar alguns resultados melhores que outros, trazendo valorizações para as ações. Outras, né, em algum momento, podem também trazer resultados ruins, como foi o caso de Kepler, uma empresa que eu gosto também, mas trouxe momentaneamente um resultado bem fraco, né, e o papel apanhou, natural, normal. Né? Quando a gente olha para o longo prazo, vão ter períodos em que os resultados acabam oscilando. Mas na hora que você faz uma análise mais completa, você percebe que o valor ainda está ali, que o crescimento está ali. Né? Em alguns momentos acabam trazendo resultados ruins. Então, assim, não foram só elas. Marco Polo também veio com um resultado muito forte. Outras empresas que até eu pude parar para olhar, vieram com resultados muito fortes. Né? O que mostra que, de certa forma, essas empresas, algumas empresas, principalmente do setor indústria, alguma coisa ali, têm entregue resultado. Elas continuam, né, com o seu processo de expansão, com seus crescimentos e tal, elas têm entregue resultados interessantes. Tá? Então, assim, apesar de o Ibovespa não subir, apesar de olhar para o mundo e olhar assim, uma espécie de ou uma recessão, ou um soft landing, né, um pouso econômico mais forçado, ou seja, está paradão ali, né, apesar disso, nós temos empresas que não são diretamente expostas a esses mercados, né, e que acabam entregando resultado, principalmente no mercado interno. Outra que me vem à memória aqui, que veio com resultado muito forte, foi o Multiplan, entregando aí excelentes resultados, mostrando que os shoppings continuam lotados, né? E se você frequentar qualquer shopping, você vai perceber isso. Qualquer shopping que você passar, você vai ver que continua cheio. Então, mostrando que a economia, de certa forma, alguns setores continuam vindo forte e entregando resultado. Agora, esperar que o índice Bovespa ande com o cenário que eu estou vendo aqui, ou que a gente tem hoje, eu acho um pouco de forçação de barra, né? Imaginar que a gente está mais próximo dos 120 mil pontos, tá? A despeito até desses resultados positivos, mesmo porque se você pegar
Vulcabras, você pegar qualquer uma dessas que eu citei aqui, elas não fazem parte do índice Bovespa. E não fazendo parte do índice Bovespa, né, não vão movimentar o índice Bovespa e não vão ajudá-lo a chegar nos 120 mil pontos, tá? O Gustavo está falando aqui que Klabin também veio com resultado bom, talvez, né? Eu não vi resultado de Klabin, não acompanho o Klabin, então não sei dizer realmente se o resultado foi bom. O Gustavo está dizendo que foi bom, ok, então foi bom, mas eu não acompanho o Klabin. E sobre o índice Bovespa é isso, o cabaré está a 1000, fervendo, né? Pega fogo, literalmente o cabaré, pega fogo o cabaré, em ebulição, forte ebulição, cenário externo também não ajuda, então não dá para a gente imaginar ou né, querer que o índice Bovespa suba e vá aí para 120, vai testar alguma resistência nesse cenário atual. Eu acho que mais para frente, olhando um pouquinho mais à frente, né, e já com dados que nós estamos vendo agora, provavelmente a gente vai ter no Brasil também algum desaquecimento. Não dá para a gente imaginar que o Brasil vai crescer, né, que o Brasil vai ser pujante quando o mundo não está crescendo, quando o mundo está com problema, e quando a gente tem política econômica que já foi testada no passado e não trouxe crescimento. Pode ser momentâneo? Ok, algum períodozinho? Tá. Mas não acho que essa política econômica que estão implementando, assim, que na verdade implementaram muita coisa, né? Mas que na ideologia estão querendo implementar, aumento de gasto, aquela coisa, não vai gerar crescimento, principalmente no cenário atual. Acho que o mundo mudou um pouco de 2002, primeiro mandato do Lula, mudou bastante, na verdade. Né? Foi testado um modelo 2010, 2015 que não trouxe crescimento, pelo contrário, e a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Não estou otimista nesse sentido, tá? Bom, quando a gente não está otimista nesse sentido, o que acontece? Muita gente que começa a achar, né, que bolsa não dá certo, que bolsa não vai, que isso aqui, que isso e aquilo, né? Quando que, na verdade, né, esses períodos são períodos onde você arruma casa, que no sentido de que faz uma melhor avaliação dos seus ativos, olha para as empresas com mais carinho para buscar um aumento de posição ao longo desses tempos, para poder pagar cada vez mais barato naqueles ativos que, ora, não estão performando na sua carteira. Tem que ter sangue frio, tem que estar muito, muito claro para você quais ativos e quais ações da sua carteira você vai fazer esse aumento de aporte. Né? Não dá para ficar aportando na carteira inteira. Essas sessões de resultados, elas são importantes porque elas corroboram com o que você está imaginando, com o que você está pensando, com o que você está olhando para a empresa. Então, ela vem com um trimestre e tenha um certo olhar crítico, tá? Quanto ao que foi entregue de resultado, a possibilidade de continuidade de crescimento, tá? Para que você consiga perceber que aquela empresa está no caminho de crescimento. Por quê? Por mais que a gente tenha recessão no mundo ou desaquecimento interno, não sei, que pode vir pela frente, por mais que a gente tenha isso, né, se a empresa guarda o potencial de crescimento que uma hora você viu ali, se ela guarda isso, isso é importante para a tua tomada de decisão de aumento de posição. Por quê? Porque nesses momentos você acaba tendo facilidade para comprar, o preço está muito mais baixo, né, e aí você consegue ir acumulando. Porque o erro que a maioria comete é que quando a coisa melhorar, e um dia vai melhorar, a gente não vai ficar ruim para sempre, a gente vai ter um ciclo de alta em algum momento. Quando acontecer esse ciclo de alta, é aí que o investidor pessoa física acaba tendo coragem. E aí ele vai pagar mais caro, ou ele vai errar o time, né? Porque às vezes a coragem não é algo que surge de um pregão para o outro. Ela surge ao longo de vários pregões, talvez semestres, anos. E aí quando você perceber que a bolsa, né, já está numa aceleração muito forte, muita gente vai virar a mão e vai querer comprar a bolsa, né? Talvez quando a Selic estiver lá, sei lá, 8%, 9%, aí vai fazer, a Selic está caindo, acho que eu vou olhar para a bolsa agora. E aí os preços serão outros. Não estou dizendo que você vai apagar a luz, estou dizendo que você vai comprar lá nos topos. Tá? Mas, ao longo da minha vida, eu sei de muita gente que comprou Petrobras depois do anúncio do pré-sal, lá em 2008, se eu não me engano. Pagou o preço mais caro da história de Petrobras, logo após o anúncio do pré-sal. Por quê? Uma vez que anunciou que tinha o pré-sal, né, o racional da pessoa agora ela tem uma reserva gigantesca e aí ela vai crescer absurdamente com essa reserva. Então é hora de comprar Petrobras. E aí foi o topo histórico de Petrobras e só foi se recuperar anos depois, tá? Anos, décadas depois
teve uma recuperação no preço de Petrobras. Ou seja, o time errado, né? O time errado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você está se sentindo muito pessimista, negativo, tá achando que realmente bolsa não vai andar, que as ações que você escolheu são uma merda, é a hora de você parar e reavaliar seu portfólio, que talvez seja o momento de compra. Então fica atento a isso, porque os momentos de compra eles aparecem justamente, os melhores momentos, né? Justamente nesses cenários mais negativos, onde a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, né? Se você não enxerga um palmo na frente do nariz, está tudo muito incerto, talvez você esteja diante de alguma oportunidade de começar a acumular algum papel dentro da sua carteira, uma empresa que você acompanha, que você avalia, que você gosta. Tá? Por exemplo, eu falei de Vulcabras aqui, é interessante que a minha primeira análise de Vulcabras, que eu fiz para os alunos, até comentei com os alunos no FIA Black, se eu não me engano, foi ali por volta de 2018, aí o papel em 2018 chegou a bater 4,70, Vulcabras, e ali eu falei, poxa, eu acho que essa empresa aqui é uma empresa que vale a pena, né, acompanhar e tal. E depois veio o 2020, na crise, e ela bateu ali algo em torno de 3,30, tá? Ou seja, mais abaixo até do que quando eu tinha feito a minha primeira análise de Vulcabras, e para mim era uma compra, clara. Ou seja, eu tinha visto o papel em 2018, para mim era uma compra clara, 2019 continuava uma compra clara, e aí 2020, imagina, em volta para 2020, lá no auge da crise, todo mundo preocupado, 4 circuit breakers na cara, né? Todo mundo achando que bolsa era jogo, que nada ia acontecer e tal, e você estava vendo Vulcabras a 3,30 na tela e não tomava atitude. Hoje o papel está lá R$14 com um resultado fantástico. Então, esse aqui é um pequeno exemplo que por acaso saiu o resultado, e o resultado veio acima da expectativa de mercado, inclusive acima até da minha expectativa, surpreendeu positivamente, tá? É um caso típico, porque retrata que lá em 2020, no auge da crise, quando todo mundo... E eu não tô fora disso não, tá? 2020, você dorme mal, né? 4 circuit breaks na cara, tua carteira despencando, e os alunos falando, e agora? Não quero sair disso, que porcaria, por que eu entrei nisso? E não sei o que e tal. E aí você fica realmente mais tenso. E é nesses momentos em que você olha para as empresas e fala, não, peraí, né? O que mudou efetivamente para a companhia nesse cenário que nós estamos passando hoje? Ou o que vai mudar efetivamente para a companhia? E aí você vê o papel lá barato, né? Negociando a R$3,30, nem sei como é que estavam os múltiplos para dizer alguma coisa sobre múltiplo, e aí hoje está 14%, seria algo aí em torno de, sei lá, 300% de rentabilidade desde 2020, em 3 anos. Quer dizer, é muita rentabilidade que o papel entregou para você, né, comprado no momento certo. E assim hoje tem vários ativos. Eu falei isso semana passada, que a bolsa, na minha opinião, tem muita coisa barata. Tem muita coisa boa e barata, que você tem que olhar, analisar e tal. E que lá na frente, não sei daqui quanto tempo, né, isso vai se reverter em lucro. Fato, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que você vai ter que ter paciência, nós vamos viver períodos ainda, na minha opinião, períodos ainda complexos, difíceis pela frente, mas não será assim para sempre. Em algum momento, eu acho que esse jogo vira e a gente vai voltar a ter crescimento econômico, seja interno, lá fora. Aí o jogo vai ser outro, né? E aí a gente vai ver um período mais pujante de valorização. É claro que, né, volto a frisar aqui, eu ainda tenho uma visão de mercado interno performando melhor do que mercado externo. O que é isso? Empresas ligadas a mercado externo performando pior do que empresas ligadas ao mercado interno, mesmo porque muitas dessas companhias ligadas ao mercado interno, algumas nem recuperaram o pré-Covid, nem recuperaram pré-crise. Então, olhando dessa forma, ou seja, eu tenho muita coisa para se valorizar, de algumas companhias, muita coisa para se valorizar, quando os resultados já se normalizarem. Tem algumas empresas ainda que não recuperaram o que fizeram, topo pré-Covid, mas os resultados estão vindo bem fortes. Beleza? Bom, esse seria o preâmbulo aqui do que eu teria para falar para vocês sobre o índice Bovespa.